Como que é ser pastor nesse tempo de rede social? Não é fácil, é duas igrejas, né? O que o senhor acha, por exemplo, de pastores usando a mídia para atacar outros? Por exemplo, o senhor particularmente é muito atacado pelo Anderson Silva. O Anderson Silva pegou o senhor pra cruz aí. Se eu pego o Anderson Silva na semana que ele falou de mim, eu ia tomar um couro que eu acho que ele é mais forte que eu, rapaz. Eu ia apanhar demais. Eu ia tomar um couro miserável. O evangelho é prática. Deus, quando ele quis salvar o mundo, ele mandou um livro, ele mandou um homem. O evangelho é prática. Então, assim, a gente precisa praticar o que nós estamos aprendendo com Cristo na teoria. Você perguntar, Luiz, qual é o seu fantasma hoje? Meu fantasma não é imoralidade, eu não tenho problema com imoralidade. Meu fantasma não é dinheiro, eu não tenho problema com dinheiro. Onde que pega, então? É a ira. E é o lugar que Deus mais trabalha em mim. É a raiva. Esse é o primeiro podcast que eu vejo que tem a foto dos apresentadores na mesa. É, da mãe dos convidados também. Vamos trazer aqui, ó, a galinha ali, ó. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Pra todo mundo, no mundo todo. Não é uma questão de vaidade. É vontade. Não é só por prosperidade. É oportunidade. Não é deixar a minha história para trás. É criar uma nova para frente. Não é enfraquecer a família. É reforçá-la. Definitivamente não é abandonar o Brasil. É começar uma nova estação nos Estados Unidos. AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Eu tô acreditando. Zeramos a vida? Zeramos? Zeramos o jogo, meu compadre. Que isso, Alex? Rapaz. Se você não sair daqui hoje crente, não tem lugar mais nenhum pra você. Rapaz, nós já trouxemos aqui os pastores mais pecadores do Brasil, ó. A Genoduc. Esse se eu falar Silas com você. Malafaia. A Genoduc tinha que pôr a mão na cabeça dele. Agora Luiz Hermínio aqui. É com muito prazer que o podcast do Maré Mostra nós temos moral pra trazer convidado que top. Ele. Hein, Divan? Luiz! Hermínio! Rapaz, que satisfação! E Alex, Que prazer ter o senhor aqui. Deus abençoe, querido. Que maravilha. De quebra, Rafael Conrado, fala do Rafael Pode, Conrado? deixa ele falar primeiro, ok. Ah, Depois então a gente tá passa bom, pro pelo meu amor de querido. Deus, a carinha dele, como é que tá agora? Rapaz, Não, ele é meu pastor. tá rapaz. parecendo o dia que eu fui pregar na Argentina, o cara aí, tá cá com nós outro Luiz Hermínio! E jogaram um canhão de luz na minha cara, eu não sabia pra onde eu ia. Mas a grande alegria ter o senhor aqui. Ô, querido, que prazer. A gente se conhece através de amigos em comuns Sim. e também pela internet. Que eu já Sim, falo com o sim. senhor ali, manda Sim. mensagem, o senhor manda mensagem. A gente nunca tinha tido o prazer desse encontro, apesar de que muitas pessoas acham que nós somos amigos pessoais. Não tive esse privilégio, essa honra, não. Mas é muito bom ter o senhor aqui Muito bom hoje. te viu? conhecer também, Alex, Divan. Bom estar aqui com vocês. Eu dou boas risadas com você, me faz chorar também, né? Eu acho que essa é a beleza do corpo de Cristo, né? Você se alegra e chora em questões de segundos. Estou muito feliz de estar aqui, né? E eu sei que vai ser um Vai ser podcast fogo. tremendo. Eu tenho dois amigos que é muito ligado ao senhor. Um Sim. deles é o Felipe Vilela, Sim, o Felipe que é um grande artista, um filhão, poeta. É um poeta, é uma das pessoas mais inteligentes que eu Você conheço. sabe que ele é ex-drogado, né? Sim. Ex-gay também. Não, se ele é ex, eu não sei. Ó, se ele Vilela, continuou, eu não tô sei. Mas... falando nada, não é não, ó. Ó, só pra vocês verem aqui, o Felipe Vilela, não vamos um trechinho, só pra gente começar a musical. Um trechinho de Felipe Vilela. Olha que sensacional. Olha aí. Poeta. Foi assim mesmo, forjado no fogo. Afinidade com a rima desde moleque novo. Cresci logo ali, ó, nos becos Viela. Cara, Felipe Vilela é um querido, sou apaixonado pela história dele, pela família dele. Felipe, ó, ele não pode vir nos Estados Unidos, mas se ele pudesse, eu tava aqui. Ele é um cara de verdade, cara. Ele é um cara maravilhoso. Conheci ele vendendo suco de cupuaçu numa conferência de missões que eu fui pregar. Ele disse, pastor, me leva para Santa Catarina. Um dia eu tô lá em casa, peguei o telefone e disse, vou ligar para esse cara. E ele foi para lá para casa, ficou 18 anos. Que demais, cara. E hoje ele é pastor de uma linda igreja em Goiânia. Um cara Ele é maravilhoso, sensacional, ele é um cara maravilhoso. um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Uma máquina de falar também, não cala a boca, né? Não cala a boca. Rapaz, fala demais, A mano. mente, é uma mente TDAH ali. Meu irmão. Deus do céu. Para, A tá bateria ali brincando. é aquela Duracell. E um outro amigo em comum que nós temos também, que é muito próximo ao senhor, eu tive o prazer de estar aí com ele aqui hoje pela segunda vez, Rafael Conrado. Palmas aí. Essa delícia maravilhosa. Esse é do manto. Rafael, eu não É te dos amo, meus não. aqui, Eu ó. te amo. Aqui, Não, aqui. não é meu. Não mexe minhas gavetas, dos não. meus, Não dos mexe minhas meus. gavetas, não. Eu sou doido com você, meu amor.
Isso parece ser irmão. Pastor Luiz Hermínio, parece irmão. Quem dera, bicho. Rafael, eu te amo, cara. Também te amo, Alex. Você é um amor da minha vida. Rafael, é um dos presentes que Deus me deu recentemente. Eu já conheci o Rafael há muitos anos, de longe. De longe. Uma vez eu vim aqui em Orlando com minha família, de férias. Ele ministrou a palavra, deu uma palavra pra minha família. E eu vi ele de longe, só de longe. E ele participou aqui do podcast com a gente. Foi um dos podcasts que eu mais amei fazer. De lá pra cá a gente se conectou totalmente, né? Começamos o ministério junto aqui agora, né? Cuidando de uma espécie de célula pra artistas, né, velho? Isso. Você trouxe uma palavra incrível, todo mundo ficou apaixonado. E é o cara que eu ligo quando eu tô passando uns apertos. É o pastor que hoje eu ligo e falo, irmão, o que eu faço nisso aqui? Rafael, como é que eu... Isso aqui, cara. Ele tá te incomodando direto, então. Direto. Direto mesmo. Pior que é direto mesmo. Mas foi pra isso que a gente nasceu, pra servir, né, cara? Pra ajudar. Então é um prazer, cara, um privilégio conhecer você, a Carlos, meninos, né? Dormir lá na sua casa. Realmente é uma honra. Ele tá só começando. Só começando. Luiz Hermínio, eu quero que o senhor saiba que realmente pra mim é uma grande alegria. Hoje, ser pastor no Brasil, onde existem redes sociais, é uma coisa muito louca, porque tem de tudo. Redes sociais tem recortes, tem tudo, por mais que... Então, ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha. Como que é ser pastor nesse tempo de rede social? Não é fácil, é duas igrejas, né? Você tem uma igreja na mídia. Eu costumo dizer que eu matei muito leão e urso sem ligar uma câmera. Sim. Né? Quando Davi vai derrubar o gigante, já tinha plateia. Mas ele matou leão e urso, ele teve que dizer para a saúde, eu matei leão e urso, ninguém viu, mas eu já matei. Então, eu fico pensando que você tem que se desdobrar, né? Porque assim, eu não comecei na mídia, né? Eu comecei na praça, dentro de ônibus. Sim. Depois a gente foi para a mídia. Então, quando a mídia chegou na nossa vida, a gente já estava fazendo. Então, assim, um pouco de coisas que a gente fez na mídia, na realidade, não era maldade. Assim, algumas coisas que deram errados não foi por maldade, foi por inocência. Sim. Né? Foi por inocência, foi por... A gente está tão acostumado a fazer daquele jeito, de ajudar, de servir, de estender a mão, que quando você leva isso para a mídia, as pessoas assistem isso na mídia, elas ficam pensando, poxa, não pode ser assim, porque a plateia da mídia nem sempre é igual à plateia do presencial. Né? Totalmente. Não totalmente. Assim, e eu acredito que a igreja ela precisa flutuar nos dois ambientes. Ela precisa estar na mídia, né? Porque hoje grande parte do que nós fazemos está na mídia. Eu sempre costumo dizer que a gente não faz para mostrar, a gente mostra o que faz. Uhum. É uma grande diferença. Quando você faz para mostrar, você só tem uma intenção de exibir algo, mas quando você mostra o que faz, você quer deixar o modelo. Sim. Né? Então a minha preocupação sempre foi andar nessa linha fina, nesse cuidado, porque eu sou pastor da mesma igreja há 24 anos, na mesma cidade, né? É uma igreja grande numa cidade pequena, todo mundo me conhece na cidade. E às vezes as pessoas que me conhecem na cidade, que conhecem a vida da gente mesmo, conhecem, sabe onde eu compro pão, onde eu abasteço o carro, né? Sabe, no domingo a gente estava às vezes almoçando numa praça de alimentação do shopping, se conhece todo mundo, e aí pastor, meu pastorzão e tal, aquela coisa. Então essa pessoa que me conhece no dia a dia, ela tem que lidar com notícias da mídia, ela assusta um pouco, me conta o que aconteceu, meu pastor e tal. Sim. Aí eu tenho que trazer para a realidade presente, né? O que muitas vezes acontece na mídia. Muitas vezes na mídia você é mal interpretado, as pessoas elas falam do que muitas vezes não conhecem, né? A vida da gente. Eu normalmente falo do que não conhece. E assim, meu irmão, o que eu penso, Alex? Para quem crê, para quem conhece você, nenhuma explicação é necessária. Sim. Para quem não conhece você, nenhuma é suficiente. É isso mesmo. Então não adianta, eu não vou ficar me explicando, né, de coisas, às vezes, que eu preciso. Vamos falar aqui dos vídeos do senhor que viralizou. Tem um que me chamou a atenção, se eu não me engano, eu não vou lembrar de detalhes agora, mas eu acho que o senhor estava no culto e parece que o senhor chamou alguém que não tinha conta, tinha pago aluguel. Sim, mas isso acontece como assim. Foi isso, sim. Não é uma prática, esse vídeo mas viralizou. Muito. Conta essa história. Irmão, eu não sei porquê, mas tem uma pessoa aqui. Hermano, yo no sé por qué, pero hay alguien acá. Eu tenho que parar. Yo necesito parar.
o seu aluguel venceu dia 10 e você ficou desempregado esse mês, você não tem dinheiro para pagar o seu aluguel que Y usted venceu no dia tiene 10. plata para pagar su alquiler en este mes. E você está aqui nessa noite. Isso. Quem é você? ¿Quién es usted? É você? ¿Es usted? Pega esse dinheiro aqui para você. Venga, toma esta plata aquí para usted. A igreja do Senhor vai pagar o seu aluguel. La iglesia del Señor va a pagar tu alquiler. Eu estava numa conferência e estou pregando ali para pastores e líderes. E nesse momento estou falando de generosidade, estou falando de honra, estou falando de compromisso com a palavra de Deus, com a glória de Deus. E de repente veio um insight do céu assim e diz: tem alguém aqui que está sofrendo, pastor, que está com 3 meses de aluguel atrasado, vai ser despejado. Ele não é pastor de uma igreja, ele é pastor de pessoas e eles não têm condições de pagar aluguel. Paga o aluguel para ele. Desse jeito. Veio e eu vou medindo, né? Eu vou esperando para... A gente é meio incrédulo, né? Vai esperando a confirmação. Aí, de repente, cara, veio... Eu parei o culto e disse: tem alguém aqui? Estava sendo traduzido, né? Para o espanhol, porque a maioria do auditório era de língua hispana. E aí eu disse: olha, tem alguém aqui, é um pastor, para você quer saber você está com 3 meses de aluguel atrasado, você não tem onde pagar e você recebeu ordem de despejo do proprietário do imóvel que você está. Aí eu disse: eu sei que é difícil ser envergonhado, o meu objetivo não é te envergonhar. Não é te expor, mas... E ele levantou a mão, veio para frente, as pessoas, assim, tem algumas igrejas hispanas, quando você está pregando, você tem o hábito de vir... dar uma oferta, né? Sei lá, a palavra. É um costume de algumas igrejas. E nesse dia eu estava pregando e eles fazendo isso. Aí juntou assim umas ofertas ali, eu disse: pega essa oferta para você. E aí levantou alguém e deu uma oferta, levantou alguém e deu outra oferta, levantou alguém, eu acho que a gente pagou 3 ou 4 meses de aluguel para aquele cara. Para aquele casal de pastores. Não foi nada assim. Então, mas se não faz, nada. as pessoas reclamam que a igreja, o pastor só rouba. E se faz que aparecer. Faz, deve ter tido aparecer. muita gente falando assim: isso aí foi combinado, isso aí tá fazendo pra exibir, o que uma mão dá, a outra não vê. É difícil. Ô, Alex, acaba uma reunião, acaba um culto. Se você sai pela porta de trás, as pessoas dizem assim: isso aí ficou rico, agora não atende mais ninguém. Se você ficar ali para fazer uma oração por alguém, para tirar uma foto com o outro, para dizer: ô pastor, eu queria que você assinasse um livro aqui para mim. Se fica, a pessoa diz: quer se aparecer. Então, assim, das duas maneiras eu vou ser, eu posso ser atacado. Eu prefiro ser atacado enquanto eu sirvo alguém. É isso aí. Ô, Rafa, na sua opinião, hoje, essa dificuldade, as pessoas já não estão mais tomando as decisões baseadas no que elas acham que é certo elas fazer ou não. Elas tomam decisões baseadas no que as pessoas vão dizer ou não. Muitas vezes é assim, né? Eu vou agir assim, porque se eu agir assim, vão falar. Mas na realidade, vão falar de qualquer jeito. Se você fizer uma coisa boa, vão falar. Se fizer uma coisa ruim, vão falar. O que você diria para os pastores que hoje vivem, lideranças, influenciadores que vivam nessa? Deixam de fazer, às vezes, o que eles acham que é o certo para fazer o que eles acham que as pessoas vão aprovar, vão aceitar. Eu, na realidade, o conselho que eu dou é: não se venda. Porque você não se vende só por dinheiro. A mídia também te compra. Então você, por medo de perder a sua reputação, só que a partir do momento que você começou a seguir a Cristo, irmão, você não tem mais reputação. Sim. Você toma a sua cruz e segue. Então, se pela condição da exibição na mídia, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, você vai ser afrontado, e por conta disso você recua, você está se vendendo. Você está se vendendo, você está se prostituindo. Ou seja, eu estou com medo de perder a minha... O que é que as pessoas vão falar de mim? Então, eu acredito que a mídia, ela acaba sendo um instrumento de coação para os pastores recuarem. Meu conselho é: não recua, continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Goste, quem gostar, fale, quem quiser falar, permaneça fazendo, porque o Deus que vê e que sabe as motivações do teu coração, vai te julgar segundo a motivação do teu coração. Porque tem gente também que constrói a pregação, já sabe um dos cortes que vai dar também. Já sabe, assim, então, tipo assim, mostrando pra... Entendeu? Você vai ter que escolher, ou você quer palmas ou você quer almas. Exatamente. Ou palmas ou almas, assim. Se você se embriagar só com palmas, você não vai
Eu sou um pregador, sou um pastor, cara. Eu tô aqui pregando o evangelho com um objetivo, que é ganhar almas para Jesus. O que acontece fora isso pode ser bom ou ruim, mas o resultado do evangelho tem a ver com o outro. O evangelho é Cristo. Então, o objetivo de pregar o evangelho, como o Rafa está falando aqui, é almas. Né? Não é palmas. Então, assim, nem sempre você vai agradar a todos. Né? Nunca. Eu acho que se você quer ser feliz, essa é a primeira coisa que você tem que decidir na vida, não tentar agradar todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Eu lembro uma vez, rapaz, só desculpa te cortando Não, aqui. pode cortar, Você meu tá amor. Não, você tá falando de qualquer jeito o pessoal vai falar. Na Lagoinha aqui em Orlando, o pastor André um dia, isso eu faço parte da mídia, tá? Você falou de mídia, eu faço parte da mídia da Lagoinha em Orlando. E o pastor André, gente, eu quero pagar aluguel, todo mundo tá vencido o aluguel aí e tal. Levantou umas 10 pessoas no meio do culto. No outro dia, em vez de exaltar o que foi feito, não, olha lá. Quer pastor, aparecer. tá aparecendo aluguel de todo Mas mundo. a gente faz isso, irmão. A gente sofre isso. Infelizmente isso aí, cara. É, e assim, é como Nós o pastor temos um Luiz Hermínio restaurante que dá fala. comida para morador de Ah, rua. esse restaurante, eu queria que você falasse isso também. Nós bonito temos demais. Fala um pouquinho desse projetos restaurante, sociais. fala Esse dele. restaurante é O maravilhoso. restaurante começou no coração do meu irmão pastor Júnior, que está lá na Bahia, né, se preparando para ir para Portugal. Está lá na Bahia, uma escola de missões que a gente tem no sertão da Bahia. Meu irmão está lá há 7 para 8 anos. E a gente começou a perceber que a gente orava, Senhor, manda empresário. E, rapaz, só vinha morador de rua. E o Senhor falou um dia pra gente assim, cara, se você olha para esse cara e você não vê nele um empresário, você não tem uma visão de transformação. O seu evangelho é para quê? E aí a gente começou vamos cuidar dos moradores de rua, quem sabe algum deles vira empresário. É isso. Nós começamos a trabalhar com a transformação social. Não é com assistencialismo. Sim, com já existem transformação. empresários que eram moradores de rua. Sim, já tem empresários que É eram mesmo? morador de rua. Opa. Já Caramba! tem gente mentira. casada, o cara que casado que o meu irmão casou pelo menos, o meu outro irmão, o Luiz, ele fez casamento de pelo menos 12 moradores de rua. E hoje a gente tem pastor que era um ex-morador de rua, temos pessoas de negócios que eram um ex-morador de rua. Então a gente comprou 3 panelas e botou atrás da igreja. O primeiro dia tá tudo certo, o segundo tá tudo certo, o terceiro mês tem já 80 fila pessoas fazendo na rua. Aí a gente teve que ir para um lugar. E até hoje almoça 70 a 80 pessoas por dia. Café da manhã, almoço, uma vez por semana, cabeleireiro vai lá. Hoje tem a assistência, até inclusive judicial. Se o cara tem problema na justiça, para ajudar ele a resolver Aí a sua vida vamos pergunta social. sobre Legal. isso. Eu acho Sim. que as igrejas poderiam fazer mais. Mas às vezes até faz e não mostra. Qual que é a linha tênue aí de fazer e mostrar, não no sentido de ficar se exibindo, É isso que eu falei. mas de uma satisfação até para a sociedade entender, cara, estimular também. né? Nós prestamos conta todo mês. No culto de ceia, lá em Itajaí, é feito um vídeo. Olha, esse mês, não para nos mostrar, como disse o Rafael, nós estamos servindo almoço para. Não. Olha, foi servido dos 2.700 e tantos almoços, foi feito tantos cortes Prestação de de conta, cabelo. né? Mas você tá, o foi investimento dela tá tantos sendo... assuntos pastorais. Ali nós temos um centro comunitário hoje. O centro comunitário é aquilo que eu falei no começo. Ou você faz para mostrar, ou você mostra o que faz. Porque parece que não tem diferença, mas tem diferença. Se você fazer para mostrar, você só quer exibir, é só mídia, é só para gerar conteúdo. A ideia não é só gerar conteúdo. A ideia, até porque nós somos uma igreja, a ideia é mostrar o evangelho de uma forma prática. Evangelho é prática. Sim. Através da ação. Evangelho é prática. Deus, quando ele quis salvar o mundo, ele mandou um livro, ele mandou um homem. Evangelho é prática. Então, assim, a gente precisa praticar o que nós estamos aprendendo com Cristo na teoria. Até porque, como existem algumas igrejas na mídia, então tem essa impressão que igrejas são só aquelas grandes. Aí tem a Lagoinha, tem a Universal, tem, enfim, as igrejas Sim. maiores e tal, Bola de Neve, Renascer. Só que o que as pessoas não sabem é que grande parte da igreja evangélica são as igrejas de periferia. Sim.
são as pequenas igrejas que, não Rapaz, se juntar, você elas tá são as tocando maiores, né? Você está tocando E que num ninguém às vezes vê assunto isso. A aí. igreja está na periferia trabalhando no dia a dia, ajudando ali, acabar com a violência. E às vezes até as grandes igrejas que você citou aí, Também elas têm o são. trabalho na Na periferia. periferia também. Né? Tem a igreja, a famosa chamada congregação, né? Tem a congregação que é lá na periferia. Essa igreja, ela acaba atuando mais. Agora, evangelho, Alex, é prática. Evangelho não é teoria. Deus, para mim, Deus não se estuda, se experimenta. É isso aí, ó. Bora. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Porque depois que você prova, cara, você tem um encontro com Deus, aí você vai querer estudar tudo sobre Deus. Agora, você não se relaciona com Deus estudando. Você se relaciona com Deus praticando. Né? Praticando aquilo que o Evangelho mandou você praticar. Quando Lucas escreve a Teófilo, em Atos dos Apóstolos, ele diz, ó Teófilo, meu amigo, agora eu vou te passar tudo que Jesus fazia e ensinava. E Jesus não ensinava, ele fazia e depois ensinava. Ou seja, ele não ensinava o que não fazia. Porque evangelho é prática. Eu acho que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, toda igreja, toda ação do púlpito, ela precisa da vida prática. E a vida prática é o servir o órfão e a viúva nas suas tribulações. Essa é a verdadeira religião, Jesus disse. Então, servir, botar na mesa. Ah, mas não merece. A Bíblia não diz para você dar a quem merece. Ela diz, dá a quem te pede. Você não dá só para quem merece. Né? Para quem merece, isso não é evangelho. Então, eu acredito sim. E o trabalho social, agora tem uma coisa interessante aí. É bom se falar. Eu não sei se eu posso falar. Eu acho que eu posso falar. Pode Vocês falar. falam tanta Aqui? coisa. Aqui que você tem que falar mesmo. Aqui que eu não quero de falar. Teve um cara que ele ia sempre lá no nosso restaurante, ele sentava do meu lado, e agora não porque eu estou viajando mais, né, então tem mais gente fazendo. E eu ia lá pregar, nós temos um culto lá de 20 minutos, tal, todo dia antes do almoço, tal. Eu estava pregando um dia, eu sentei com ele para almoçar junto com ele. Morador de rua. Ele disse assim, ó, pastor, por que vocês dão comida para nós? Eu disse, cara, porque você precisa comer, ué. Ele disse, você quer levar nós para sua igreja, não quer? Eu disse, não, cara, você pode... Se eu quiser comer e ir embora, eu posso ir? Eu disse, claro que você pode. Aí ele puxou do bolso assim, ó, eu tenho uma pedra de crack aqui, eu vou sair daqui e vou fumar essa pedra. Eu disse, pior para você, né? Ele disse, e amanhã eu posso vir comer? Eu disse, ele me testando. Claro. Eu disse, pode. Ele disse, então o senhor tá perdendo tempo, pô. Porque eu não quero mudar de vida, pastor, eu gosto da rua. Eu disse, tá, mas você pode vir comer todo dia, mesmo não querendo mudar de vida. Ele disse, então o senhor me perdoa. Tem alguma coisa, vocês estão esperando alguma coisa da gente? Eu digo, não. A Bíblia mandou eu fazer isso. Ele disse, pastor, o senhor investir em alguém que não quer transformação? Eu disse, você que vem aqui comer não está sendo transformado? Eu que estou dando a comida estou sendo transformado diariamente. Porque Deus não perde a viagem, meu irmão. Ganha quem... Que massa. Ganha quem recebe e ganha quem dá. E às vezes mais que Você dá, acha que eu estou ministrando na tua vida? É a tua vida que está ministrando na minha. Caramba. Para eu nunca mais voltar para esse lugar que você está. Nossa. Ele começou a chorar, botou a cocaína no bolso, saiu chorando. Depois voltou, comeu, outros dias, se converteu. Hoje ele é um servo de Deus. Olha só. Que legal. Então, assim, deixa eu te falar. A gente pensa que a gente está ministrando neles, cara. É eles que estão ministrando na gente. Manter o nosso coração humilde, manter o nosso coração na presença do Senhor, manter a nossa vida acessível a todos, né? Porque você vai chegando num lugar, cara, que não dá para, às vezes você não consegue ser acessível a todos. Billy Graham falava uma coisa que é muito legal. Ele falou o seguinte, se depois que eu morrer, descobrir que nada disso era verdade, que não tinha Deus, tinha céu, tinha nada. Valeu demais ter sido cristão. Demais. Cara, Valeu demais. Eu amo O que demais que emociona o senhor em se tratando de ser cristão, nessa sua jornada? O senhor que já viveu tantas experiências. O que mais te emociona hoje no Evangelho, como protestante, como homem de Deus, nessa caminhada? O que mais mexe o seu coração? É isso, cara. Eu ver o cuidado de Deus com a gente. É o Deus do tempero. Aquele Deus que não dá além da nossa medida. Essa é a minha oração diária para o Senhor. Senhor, não me dá além da minha medida. A Bíblia nos ensina isso. Ela diz, não me dá demais para que de fato eu te esqueça e não me dá de menos
por necessidade eu murmure contra ti. Esse é o meu lugar, cara. Eu ando nesse lugar, sem demagogia. A minha oração é sempre, eu cuido da minha vida. Sabe, eu cuido da minha vida. Porque o melhor lugar para esconder os seus pecados é no pecado dos outros. Epa. O melhor lugar para esconder os seus problemas é nos problemas dos outros. Eu sou um cara assim que todo dia eu passo o scanner para ver se o que eu estou fazendo está valendo a pena. Hoje as minhas agendas para os próximos anos, Alex, é para ver o que eu tenho que parar de fazer, não o que eu tenho que fazer. Porque às vezes as demandas não podem me roubar do Senhor, né? A primeira igreja do mundo, quando ela começou a crescer, no capítulo 6 de Atos, os discípulos, os apóstolos chamaram as pessoas e disseram, vamos orar para Deus levantar homens para este importante negócio, porque nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Então o homem de Deus ele não pode sair do altar. Ele não pode trocar o altar pelo púlpito. Né? Então o que mais me emociona assim, diariamente não é fazer a obra de Deus, é estar com Deus. Deus não me chamou para trabalhar para Ele. Deus me chamou para estar com Ele. O serviço é nada mais para mim do que o extrato de um relacionamento sadio. Então, assim, você passa tempo com Deus, cara, Deus vai ministrando no seu coração, vai mostrando você para você mesmo. Cara, se você olhar para o livro de Isaías, até o capítulo 6, ele foi profetizando para os outros. Ele foi dizendo, ai de ti pecador, ai de ti prostituta, ai de ti bebedor de vinho, ai de ti, ai de ti. Daí, no capítulo 6... Tem um hiato ali que diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, então eu disse, ai de mim. Então a pessoa, cara, toda pessoa que anda com Deus, ela aponta o dedo para ela. Para os outros ela estende a mão. E para ela aponta o dedo. Então, assim, o que mais me emociona para responder a tua pergunta é ver o cuidado de Deus, cara, como Deus trata da gente. Porque às vezes, cara, né? Domingo, eu tenho 3 cultos domingo. Cara, domingo tem gente, às vezes, na rua que não consegue entrar lá no templo. Há uns 3, 4 domingos atrás, foi mais de 50 carros embora que não conseguiram estacionar. Uau. Mais de 150 pessoas na rua que não conseguiram entrar. 3 cultos, aquele culto que... Cara, você estende a mão, receba e tal, aquela glória, aquela unção. Acaba o culto, você pensa assim, cara... Como que Deus faria ser um cara legal que nem eu, né? Que prega que... Cara, domingo eu saio do culto, cara, que palavra, Deus. Às vezes nem eu acredito que foi eu que falei aqui. Sim, sei bem como é que é isso. Aí chega segunda-feira, irmão, que eu acordo de manhã. Aí o financeiro já me liga. Diz, pastor, nós precisamos pagar hoje. Eu digo, não entrou? Não. Meu Deus. Aí a África já liga, os missionários que estão lá, os pastores que a gente mantém lá, obra social, tem que comprar não sei o quê, porque vai vencer o aluguel. Você tá... Aí, cara, aí segunda-feira vai dando uma tristeza. Dá vontade de ligar para aquele cara que pregou domingo, que sou eu mesmo. Sim, claro. E pedir para ele orar por mim, porque aquela versão do Luiz Hermínio que eu gosto, enquanto ele está sendo usado para os outros. A versão do Luiz Hermínio real, do pai, do marido, do avô, essa versão é difícil de lidar. Eu não tenho problema de lidar com as coisas do céu. Meu problema é lidar com as coisas da terra. Para fechar, botar tampa nessa pergunta. Você vai lidar com Elias, o cara que subiu o monte, orou sozinho, 400 profetas de Baal, 450 profetas de poste e ídolo. O cara sozinho enfrentou falsos profetas, enfrentou um povo que queria água e tinha água escondida em casa. O cara sozinho orou, o monte fumegou, trovão, relâmpago, aquele show pirotécnico da glória de Deus. Semanas depois o cara está depressivo dentro de uma caverna. Aí o Senhor vai lá na porta e diz, o que você está fazendo aí, cara? Quem te trouxe para cá? Quem te mandou vir para cá? E ele começa só eu estou sozinho, só eu sou crente, não tem ninguém respeita mais ninguém. E o Senhor diz, rapaz, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. O que eu aprendo aqui? Que aqui Elias está sendo usado por Deus, vem trovão, vem fogo, vem relâmpago. Aqui Deus não está no fogo, a Bíblia diz. Que Deus não estava no trovão, Deus não estava no terremoto. Aqui Deus veio num cicílio e falou com ele. O que eu aprendo aqui? Que Deus, o Senhor nunca te trata da mesma forma que te usa. Então esse para mim, cara, é uma coisa resolvida. Quando eu vou orar, eu não vou orar porque eu tenho que pregar. Quando eu vou ler as escrituras, eu não vou porque Deus me dá uma palavra.
Ali não está o pastor, o apóstolo, o pregador, não. Ali não está o cara que tem milhões de seguidores na internet, não. Ali está o Filho de Deus, Luiz Hermínio. Ai, cheio de mazelas, cheio de defeitos, cheio de desejos, cheio de vontades. Ali, humanizando a sua espiritualidade, né? Porque às vezes as pessoas veem a gente lá na frente do altar e dizem, cara, meu Deus, que unção, é isso aí que eu quero para minha vida. Meu Deus, esse cara deve ser um marido perfeito, deve ser um pai exemplar, deve ser um... E às vezes a gente gosta disso. Sim. Sutilmente, a gente vai alimentando esse personagem de acordo com o que as pessoas vão falando. Mas na oração, Deus te devolve para o teu lugar. Aqui você é só meu filho, eu não vou comprar seu livro, não vou pedir autógrafo, não vou tirar foto com você. Aqui você é o meu. Luiz, o que vai sobrar é isso aqui. É só nós dois. No final, quando seus olhos fecharem, é só nós dois. Então não é o que você está fazendo que importa. O que importa é o que você está se tornando por aquilo que você está fazendo. Porque no final das contas você sabe, eu sei, todo mundo sabe. A gente brinca, ri, se divide porque a gente é alegre. Sim. No final das contas, ó, Senhor, está aqui o que eu fiz. Ó, o Senhor vai dizer, tá, mas eu não te conheço. Você não se tornou aquilo que eu queria que você se tornasse. Então, para mim, cara, essa é uma linha muito tênue, muito fina, e é o meu cuidado. Claro. É de estar agradando o Senhor. O senhor é um líder que lidera líderes. Isso é de uma responsabilidade absurda. Eu queria perguntar para o Conrado, ele já vai pensando enquanto eu conto da minha parte aqui, nessa sua andança com o Luiz Hermínio, qual episódio que você viu, ou você presencial, ou que você viu ele, ou palavra que ele deu, que te marcou muito. Alex, uma passagem com o Luiz Hermínio que me inspira muito é essa. Algo que ele disse, ou que ele fez. Você contou ontem. Enquanto você pensa, Você que falou de uma ontem lá, né? São centenas. Então pensa em uma aí, que eu vou falar uma aqui do meu pastor, que é o Márcio Valadão. Que é o meu pastor. Para sempre. Até que eu fui perguntando a Deus, o que eu fiz para merecer ter sido filho da minha mãe? Foi uma mulher que Deus levou ela muito jovem, mas minha mãe era uma, né, Edvan? Profeta. Nunca vi aquilo, cara. Uma paixão por Deus. Minha mãe vivia numa... A rotação era diferente. Ela tinha que ir mesmo, cara. Não dava, o mundo dela era outro. Ela não estava aqui. Ela já vivia em outra dimensão. Era o amor que minha mãe tinha com Deus, com Jesus, era uma coisa que nos contagiou muito. E ser ovelha do pastor Márcio e ter ele como um pai. A minha relação com ele é muito de pai e filho mesmo. Eu ficar assim, eu cheguei a morar na casa dele, quando o meu apartamento estava reformando, fiquei na casa dele, com minha família, 15 dias. Então, assim, é de muita proximidade. E teve um período que eu era o diretor-presidente da emissora dele, da Lagoinha, que ele era Lagoinha, ele que era o presidente, a Lagoinha tinha uma TV chamada Rede Super, e eu era o diretor dessa TV. E eu tive que ir com ele em algumas reuniões, dentre elas reuniões com o governador do estado. Nós fomos, só eu e ele, governador de Minas, umas 3 vezes. E me chamava a atenção que do mesmo jeito que eu vi o pastor Márcio com o governador, eu vi ele tratando uma favelada mãe de Noia. Mas, Luiz Hermínio, quando eu falo assim que eu vi igual, mas igual mesmo. Não tô falando igual. O sorriso, o abraço, a atenção, o olhar, o brilho no olho dele. Pra ser sincero, eu acho até que ele foi mais gentil, mais carinhoso com a... E por mais que isso deveria ser óbvio, eu não vejo muito isso, não é muito comum. Não. Sempre existe um tratamento diferente com aquele cara que é mais... Sim. Não é mais hoje que tem negócio de famosos, de rico, enfim, hoje... Então, assim, uma das coisas... Eu poderia falar 1000 coisas que o pastor Márcio, mas dentre elas, uma que me marcou sempre foi por estar com ele, com autoridades, pessoas muito ricas, muito importantes, e ele, desculpa a expressão, cagando pra isso, velho. O negócio dele era isso não mudou ele. Isso pra mim sempre foi um espelho. Eu falei, pastor Márcio trata a gente como gente, indiferente de quem ela é. Amém. Não tem nada de dar carteirada nele. Luiz Hermínio, que é um dos seus... Eu sei que é uma das referências da sua vida. E você é referência. E olha que louco, né? O senhor é referência do Rafael, que é referência pra muita gente, que é referência pra outros. Quer dizer, uma continuidade. Uma continuidade aí. Me conta algo que te chama a atenção. Além de tudo, o pastor Luiz não é só uma referência para mim, né? Ele é um pai, é um amigo, é um irmão, né? Ah, não, é meu pastor, porque às vezes as pessoas chamam de pastor, mas não tem relacionamento, mas não tem vida na vida, né? Ele é o cara que eu confio o meu coração. Então, nesses quase 18 anos caminhando juntos, eu já vi centenas de episódios que me marcaram, né? Então, são centenas de
de experiências e episódios nessa andança, né, com ele. A gente já caminhou aí quase 18 anos juntos e são muitas experiências. Mas lembrando de uma que foi bem interessante, não muito diferente do que você falou do pastor Márcio, porque o pastor Luiz é justamente isso. Ele senta na mesa com presidentes, né? Já teve jantando no Palácio do Planalto. Dormindo. Dormindo no Palácio do Planalto. E senta com morador de rua, né? E é o mesmo cara. Pastor Luiz Hermínio, desde que eu conheço, desde 2008, ele é a mesma pessoa, né? Ele não mudou. E nós estávamos viajando, estávamos na Califórnia. Não melhorou também não, né? Não piorou, mas também não melhorou não, né? Não mudou, senão não piorou, mas também melhorou não, demais. Está aqui. Tá linda. Não me conta, meio, desculpa, cara. não pude perder a piada. Não, O cara tá contando a benção dele. senão, Foi mal, senão não tá- seria o Alex, né? Mas me conta esse episódio que eu tô Mas curioso. aí estávamos lá na Califórnia, na Bethel, né? Na Bethel Church. E ficamos na casa de um amigo lá. E eu pedi para esse amigo conseguir uma reunião com um dos líderes da Bethel. Era um cara que a gente queria conhecer e ter uma conexão. E esse cara me falou, cara, esse cara é muito ocupado, não tem como, não tenta, fala com ele. E ele foi falar com esse líder é inglês, né? E o inglês ele é muito curto e grosso. É, direto. Como cearense, né? E o cara falou, ele disse, não, tem um pessoal do Brasil, queria que o inglês falou, o que é que esse cara tem que eu vou parar minha agenda para receber ele? O que é que ele tem de interessante para que eu possa... Por quê, né? Que eu vou parar. Aí esse irmão, ele teve uma resposta, uma sacada muito impressionante. E é justamente o que me chama a atenção no pastor. Ele disse, cara, esse apóstolo é um dos caras mais escutados no Brasil, é referência na nação brasileira. Milhares de pessoas o seguem, o escutam, prega para eventos gigantes no Brasil. Tá junto com o líder do ministério aqui na América e os dois estão deitados no chão da minha casa. Os dois estão deitados num colchonete no chão da minha casa. O inglês olhou e disse, eu quero conhecer esse homem. Qual a credencial dele? Ele tá dormindo no chão da minha casa. Essa é a credencial. Não, e o cara disse, eu quero conhecer esse homem. Eu estou buscando homens que conquistaram uma relevância, que chegaram no nível de autoridade e não perderam a simplicidade. Eu estou atrás desses homens. E aí o cara chamou a gente para reunião por causa da simplicidade que o pastor Luiz Hermínio ainda tem até hoje, mesmo sendo um homem de autoridade, um homem requisitado, um homem que senta com presidentes da República, mas continua sendo simples e humilde como Jesus. Então, Você pegou no ponto simplicidade. Você não acha que se perdeu um pouco isso muito no nosso meio hoje? Assim, Era tão simples sim. quando eu era criança e ficou tão é complexo verdade. agora. O evangelho é simples, né? Mas você vê hoje na internet, você vai passando assim, ó, aí tem um da Reforma, aí tem um neopentecostal, aí tem um... E cada um com o ponto de vista, bicho, Muitas você vai verdades, olhando, né? Muitas cada verdades, um querendo falar uma coisa, cada um falando com tanta autoridade, você vai olhando, você vai... Tem hora que eu falo assim, rapaz, um dia que eu passei, tinha um pastor fumando baseado. Eu falei, rapaz, sério mesmo, é um pastor que ele apertou, acendeu um baseado pra conversar e defendendo as paradas bíblicas. Eu falei, rapaz, tá muito confuso, complicou. Por que tá tão pluralizou demais esse negócio? É porque tem muitas vozes, né? Demais. Você acabou de falar e é isso aí mesmo, tem muitas vozes. Jesus disse o quê? Você que está cansado e sobrecarregado, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, né? Manso e humilde de coração. E assim encontrareis descanso para as vossas almas. Então a simplicidade está em ouvir Jesus. Jesus era tão parecido com gente que Judas teve que beijar ele, para os guardas saberem Sim. que ele era Jesus. Boa. Né? O Judas disse assim, os guardas perguntaram, como é que a gente vai saber que ele é o Jesus? Então, o cara que eu beijar, ele é Jesus. De tão parecido com gente que ele estava. Então, assim, ó, criou-se uma distância muito grande, né? do clero e do leigo. E eu acho que isso também é um pouco da herança católica, né? Que veio para as nossas igrejas. Essa diferença do clero e do leigo. E eu não... Assim, gente é gente, né? Jesus ama a gente. Você via um dia, Jesus estava na casa do cara mais rico da cidade, que era o Zaqueu. No outro dia, estava sentado com um leproso, abraçando um leproso. Então, assim, essa discrepância que não existe, que foi criada, sabe? Foi criada
um hiato aí tão grande no meio que... Eu já ouvi muita gente me dando conselho sobre isso, sabe? Então agora você tem que fazer isso, você tem que se guardar, você tem... Sim. Não, cara, Proteção. se eu não puder, irmão, depois do culto, e comer um cachorro quente, que o molho corre no braço, você faz assim? Ah, mano, não dá. Não tem graça pra pregar de novo, não. Não tem graça não, moço. Então, assim, a simplicidade, eu até escrevi um livro sobre isso, chama-se Ousadia da Simplicidade. Você pode ser simples e corajoso, ousado, porque ousadia não tem a ver. Às vezes você tem atitudes de ousadia, a pessoa acha que você é soberbo. E às vezes você tem atitudes de simplicidade e a pessoa acha que você é comiserável, está praticando miserabilidade. Não tem nada a ver. Simples, cara, é você tratar todo mundo com decência, com igualdade. Né? Eu acho que é isso. Você tem aquela pessoa, tem o piloto do avião, o cara que vai pilotar, atravessa o oceano com você, mas tem aquela moça, aquele rapaz que te serve um copo de água. Qual que é a preocupação que o senhor vê dessa juventude que vai chegando aí, despreparada? Respeite os processos. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Respeite os processos. Jesus, com 12 anos, dava um show de teologia aos epicureus, né? Aos sacerdotes, fazia perguntas. Mas o pai e a mãe chegaram. Vambora, meu filho, vambora. Ele foi, esperou. Com 30 anos ele começou o ministério. Eu acho bonito, né? A pessoa que tem o dom desde criança. Acho muito bonito. Mas também acho perigoso. Essa criança, ela não viver a sua adolescência, né? Eu tenho um filho que joga futebol, tem 18 anos. Sempre participou da escolinha da igreja, do Mevan Kids, mas quer jogar bola. E toca teclado, fala inglês, tem o PG em casa, mas eu deixo ele viver a vida dele. Né? É como se a pessoa tem o dom... Eu acho que o dom não deve ser explorado. Deve-se primeiro preparar um fundamento de maturidade. Um fundamento de maturidade. Eu acho que muitas coisas se perderam no caminho, não conheço esses irmãos, e no que eu não conheço... Não, tô falando de forma geral, sim, né? de forma geral. Se não tem um fundamento de maturidade, quando é firmado em dons, eu já vi muitos ministérios se perderem no caminho porque se firmaram em dons. Né? Dom, cara, o menino tem um dom de pregar, puxa, legal, mas já fazer disso, sabe? Aí vira um sensacionalismo. E a mídia, cara, tudo que a mídia mesmo levanta, ela mesma bate. Né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa levantada por Deus. Né? Eu acho que é perigoso. Sim. Se fosse meu filho, eu guardaria. Sim. Né? Mas tem que tomar cuidado para não virar só emoção, né? Às vezes o menino assim, quer copiar o pastor da igreja dele, quer copiar o... Porque, assim, daqui a pouco cansa, daqui a pouco ele vai sentir falta da adolescência. Né? E não vai ter como voltar mais. Quantos meninos a gente vê aí, meninos e meninas que na adolescência serviam a Deus, cantavam, né, tocavam, pregavam, e depois, quando veio a maioridade, que veio as escolhas, agora eu posso escolher. E aí libertou demais. Libertou demais e se perderam no caminho. Não estou dizendo que vai acontecer não, isso claro, com os jovens, mas é perigoso. Eu acho muito perigoso esse sensacionalismo. Esse sensacionalismo. A mídia não perdoa. Ela levanta e ela também abate. Assim, ó, você é provado por tudo que você denuncia. Se a mídia te levantou, você vai ter que precisar sempre da mídia para se manter ali. Se foi Deus que te levantou, a mídia é uma ferramenta para você. E o que o senhor acha, por exemplo, de pastores usando a mídia para atacar outros? Por exemplo, o senhor particularmente é muito atacado pelo Anderson Silva. O Anderson Silva pegou o senhor pra cruz aí. E como é que o senhor se sente? Quando o senhor tá ali, chega a mensagem dele, ou alguém manda, obviamente... hoje não chega mais, né? Não chega mais, né? Travou. Eu bloqueei. Mas quando chegava, assim, como é que era o seu sentimento quando o senhor via, assim, por exemplo, o Anderson Silva falando lá, marretando o senhor lá? Qual era o sentimento que o senhor tinha? O problema do Anderson comigo, pra mim, assim... Não ficou no campo da crítica, né? Foi no campo pessoal, da calúnia. Né? Porque quando você me critica uma coisa que eu fiz de errado, o problema que eu tive com o Anderson, assim, a minha ressalva, meu cuidado, né? Porque não foi crítica só. Foi criticar, todo mundo tem o direito, mas caluniar,
Então, esse homem entrou no campo da calúnia. O Anderson mexeu no meu casamento, né? O Anderson arrumou amante para mim, que eu tinha casa com pastoras. O Anderson falou coisas que eu não fiz e eu não vou me defender, né? Um dia vai chegar o boleto. Né? Assim, E ele era seu amigo, né? Muito Sério? amigo. Minha esposa, quem mais sofreu foi minha esposa. É mesmo? Minha esposa amava muito o Anderson. Minha esposa, assim, Caramba. até... eu não gosto nem de falar que eu me emociono. A minha esposa sempre amou muito a palavra do Anderson. O Anderson sentou na minha mesa, a gente tinha uma amizade linda. E ele pegou um caminho, né, e me fez de Cristo, não sei porquê. Ele me associou a crime, me associou ao crime da Flor de Lis, me associou a adultério, me associou a roubo, me associou a pedofilia, me associou, né, inclusive a este caso agora, aqui de Orlando, Flórida. Sim, da sim, um Flórida. caso super triste, polêmico Então eles também. me associam a tudo e eu não vou ficar me defendendo, cara. Eu não, assim, se eu entrar, eu não volto mais. É verdade. E eu sou pastor, eu não vou, né? Para quem me conhece a minha vida, a gente sofreu muito, viu? Hoje, assim, eu falo, você percebe que eu eu fico ruim. Eu fico ruim porque a gente, assim, só pode te ferir quem você já amou, né? Sim. E o Anderson eu amei ele demais, assim, foi um cara que eu amei ele. Eu amei, assim, eu tinha um carinho por ele muito especial. A nossa casa tinha, minha família tinha, minha esposa principalmente, a minha esposa amava a palavra do Anderson. E ela não é de ficar elogiando, não, é de ser bem séria, bem dura. O Anderson foi para a internet falar coisas, assim, coisas que pessoas ligam para lá, pessoas que não gostam da gente, né? E aí teve gente, e aí o que eu fiz? Eu liguei para ele não respondeu. Um monte de pastores que ele queria botar na cruz, ele me procurou. Eu disse, não, cara, eu não trabalho assim, não é assim que eu funciono. Eu estou trabalhando para tirar pastores do pecado, não para expor esses irmãos. E o meu trabalho é esse. Eu tenho uma casa lá em Itajaí chamada Healing House, que é a mesma que o Rafael tem aqui no Kansas, né? Casa de cura. Então sempre tem pastores lá que a gente está tratando, pessoas que pecaram, pessoas que às vezes nem pecaram, só estão cansados do ministério. Sim, a gente sim, leva o eles para cansaço lá, mesmo. para eles ficarem O lá com a estresse gente. mesmo. Foi bem difícil, cara. Aí a gente sofreu muito. Qual que é o caminho que o senhor sugere hoje para a cura da alma nessas questões pessoais? Qual que é o caminho que o senhor acha para a gente trazer, talvez não o gostar de estar à mesa, mas não estar tão distante? Essas feridas que às vezes vão sendo causadas. Eu falo, por exemplo, aí eu queria sua resposta, a sua também, Rafa. Às vezes no meio artístico, muitos não sabem, mas está tendo um show, um festival, que aí às vezes uma apresentação atrasa a do outro, que tinha uma outra agenda. E às vezes isso gera internamente problemas. Não, Claro. fulano, o artista tal, atrasou, quis tocar primeiro, quem tocou primeiro, quem tocou por último, ele queria sair mais cedo para fazer o outro show, ele me prejudicou, e às vezes vai causando esses arranhões, esses calos nos relacionamentos entre ministérios, e pessoas acabam subindo no púlpito, subindo em palco, para adorar a Deus, falar de amor, falar de unidade, sendo que dentro delas existem muitas ranhuras. Qual que você acha que é o remédio para que a gente amenize essa dor? Cara, o remédio é buscar Deus. Assim, eu acho que tem que conversar, tem que... Cara, são famílias, né? Assim, a gente... E de pessoas apaixonadas por Deus, né, cara? Todo mundo quer a mesma coisa, É, exatamente. né? Você acha que eu sou mais santo do que o outro? Sim. Né? Eu acho que não. Eu acho que o que falta para mim, em todo esse contexto, é vida com Deus. Todo mundo quer ter razão. Razão para quê? Razão do quê? Eu acho que falta vida com Deus. Não é trabalhar para Deus. Todo mundo trabalha para Deus. Todo mundo que nós estamos falando aqui trabalha para o Senhor. O que está faltando é buscar Deus. É buscar Deus e assumir a culpa. Assumir a conta. Pagar a conta. Eu pago a conta. Entendeu? Eu prefiro pagar a conta. Eu falei isso mesmo, não devia ter falado. Eu não tenho mais reputação não, Alex. Então, tipo assim, ó, o cara vai falar mal de mim, eu tenho que ir lá defender a minha honra. Cara, minha honra é Cristo. Então, assim, se eu tiver que ir para a cruz, eu vou. Mesmo não ter feito nada, não tendo feito nada. E o povo vai pensar...
Então, tipo assim, ó, tá faltando alguém dizer assim, deixa que eu pago, daqui o boleto. Eu pago. Jesus deixou claro, ele disse assim, ó, assim como eu morri e dei a minha vida por vós, vós sereis meus discípulos, se também você der a sua vida. Mas ninguém está dando a vida pelo outro. Sim. Nós estamos né, nessa elucubrações aí de conversa, de converseiros, e todo mundo quer ter razão. O tempo todo. O tempo todo defendendo a razão, a sua razão, quando o evangelho é você ir para a cruz por causa do outro. O evangelho é isso, alguém morreu por mim. E eu também tenho que morrer por alguma coisa. Então, tipo assim, ó, se tudo isso que eu sofri, ou que você sofreu, ou que o Rafa sofreu, todo mundo sofreu, tem um benefício, né? Tem um benefício. Porque assim, ó, quando eu vim para o evangelho, assim, eu vim do mundo. Eu fui criado na igreja, meus bisavós eram crentes, meus avós eram crentes, meus pais. Mas eu vim dos 14 aos 28 anos, eu fiquei desviado. Eu vim com 28 anos, eu tenho 58 hoje, então faz 30 anos que eu estou no Senhor. Quando eu vim do mundo, cara, eu vim com uma carga pesada de ira, de raiva. Então assim, ó, se você perguntar, Luiz, qual é o seu fantasma hoje? Meu fantasma não é imoralidade, eu não tenho problema com imoralidade. Meu fantasma não é dinheiro, eu não tenho problema com dinheiro. Pode pegar para você, não tem problema. Com poder, eu sou pastor-presidente de um ministério, né, que toca o mundo. Onde que pega, então? Não tô nem aí. É a ira. Sim. E é o lugar que Deus mais trabalha em mim. É a raiva. As minhas reações que... Eu era o pavio curto. Né? Numa situação dessa, eu já tinha arrancado a cabeça dos 3. Sim. Eu vim desse lugar. Então agora, o Senhor está dizendo, agora você vai ter que morrer por eles. Mas eles estão falando mal de mim. Não interessa, morre. Peça perdão. Mas eu não fiz nada. Peça. Entendi. Entendeu? Morra. É difícil. Então assim, ó, por quê? Porque não tem a ver com eles, tem a ver com você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, assim, essas situações que aconteceu, né, com o próprio Anderson, quando você perguntou, pastor, você tem raiva dele hoje? Não, eu não tenho raiva. Você estaria disposto a consertar isso com ele? Eu não fiz nada para ele. Se alguém que tiver que consertar ele, que conserte. Se ele quiser conversar com você, não, se ele quiser conversar comigo, primeiro ele vai para a internet, retirar tudo que ele falou, que ele sabe que é mentira, que eu não fiz isso. E depois, então, a gente pode sentar e conversar e voltar a ser amigo. Não tem problema nenhum. Eu não tenho... Mas, assim, a minha reação nos dias, quando acontecia essas situações, os ataques dele nos dias, cara... Não, você tá doido? Não, você é doido. Nos Mano, dias eu cheguei a passar o ministério para alguém. Não, Só, bicho, pega, ele falou umas cagadas de mim que ainda bem que eu tava longe. Fica no ministério aqui, eu pego o meu ministério. Porque eu vou fazer uma, eu vou fazer uma carta. Se eu pego o Anderson Silva na semana que ele falou de mim, eu ia tomar um couro que eu acho que ele é mais forte que eu, rapaz. Eu ia apanhar demais. Eu ia tomar um couro miserável. Porque tem cara de cracudo. Deixa eu falar aqui. Eu não tenho coragem de entrar nesse lugar, né? Sim. Por quê? Porque eu não volto. Diante de Deus. Entendi. É isso mesmo. Pastor Luiz, qual é o teu fantasma? Se eu for pra briga, se eu for pro fight, meu fantasma é matar o velho homem. Todo dia. Se for pro esse fight, velho homem, não volta mais. ele não pode pegar o microfone. Ele não pode, esse velho homem não pode. Então, assim, ó, esse é o seu fantasma, Luiz? Então, para mim, a maior... Então, tudo contribuiu. Eu espero que tenha contribuído. Pelo menos eu estou mais calmo. Claro, eu estou mais maduro. Eu estou mais pai, estou mais marido, estou mais... avô, respira fundo, volta. O que você acrescenta aí, meu lindo? Cara, o que eu acrescento é o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Sem esse texto, sem esse princípio, é impossível andar em comunhão. João diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Isso aí. O que eu vejo é que falta verdade, falta luz. Eu chamo muitas vezes da síndrome de Adão, né? Adão, quando estava no bem bom com Eva, né? Maravilhosa, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Na hora que a bichinha errou... A bichinha errou. Na hora que a bichinha errou, aí... coloca de lá. Não, Deus não. Aí crê que o senhor mandou aí. Foi a mulher que o senhor me deu. Então... essa turma, né? Os irmãos, muitas vezes, quando estão fazendo alguma coisa junto, estão desfrutando junto, é uma maravilha. Quando tem alguma situação, coloca o corpo fora, né?
E a gente sofre muito isso, né? Teve uma irmã outro dia que fez um vídeo do pastor Luiz dizendo que não conhecia ele. Não, eu tive com ele uma vez. Cara, sendo que o pastor ungiu, sendo que o pastor endossou livro, sendo que o pastor... Como que não conhece? Porque tava uma polêmica, tava uma situação... Tava sendo perseguido, né? E isso, o pastor tava sendo perseguido. Aí a pessoa faz vídeo e dizer, não. Eu não tenho nada com isso. Não, era pastora do ministério. Era pastora do ministério. Amarelou. A pessoa tem que ser verdadeira. E, gente, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso, mas eu fui pastor do ministério, ele me ungiu, tínhamos uma aliança, seja verdadeira. Entendeu? Quando falta verdade, quando falta luz, aí vem a confusão. Mais ou menos. Porque quando falta luz, a treva entra. Então eu acho que no meio dessas confusões tem muita treva, tem muita coisa inverdades. Coisas que não foram ditas da maneira correta, ou clara, ou sincera, ou verdadeira. Cara, se hoje não estão se dando mais bem, mas seja sincero. Gente, hoje a gente não está concordando, porém, todavia, entretanto, nós andamos juntos e foi assim. Aconteceu, o fato é esse. Mas não colocar, sabe? Maquiar, né? Maquiagem para ocultar também. Para manter a sua reputação. Sim. Porque às vezes, em nome de manter a reputação, a pessoa é falsa, mentirosa e acaba trazendo confusão. Eu sempre digo assim, ó, é muito fácil você falar a verdade dizendo só mentiras. Sim. Porque assim, eu acho que a gente precisa isso, é luz. É luz. Não dá pra viver em trevas, não dá pra ser luz vivendo em trevas. Então, cara... Mas acho que falta, da maior parte acho que falta uma coisa bem simples e prática também. Acho que a maioria dos casos, pegar o telefone e ligar um pro outro, sabe por quê? Fica escutando essas páginas de fofoca, que inclusive eu acho que o nosso meio cristão, os líderes, tinham que se unir pra derrubar essas páginas de fofoca, que faz mentira. Tem muita coisa que é mentira. Sim, mano, acho que esses líderes maiores tinham que se unir pra derrubar mesmo. Distorcido, manipulado. Judicialmente, ir no juiz mandar derrubar essas páginas. São mentiras. As pessoas, quando começaram a me perseguir por algumas situações aqui de Orlando, perguntaram se eu não queria gravar pra minha defesa. Eu disse, não, cara, minha defesa é Cristo, cara. Não, sempre tem isso. Eu tenho lá, não tenho vergonha de falar, não tenho medo de falar, porque eu não devo nada pra ninguém. Eu tenho lá um processo com 130 e tantas páginas, que se eu apertar um botão, né, poderia prejudicar o irmão aí que tá me atacando e tal. Mas não. Estava pronto, os advogados do ministério, pastor, você não vai fazer nada? E eu, depois de 21 dias de jejum e oração, o Senhor disse, não faça nada. Eu disse, não, irmãos, bota tudo isso na gaveta, deixa aí. Eu não vou fazer nada. Mas o senhor não vai se defender? Não vou. Esse negócio de você falar mal do irmão na internet, na frente de todo mundo, me lembra o missionário Ariano Suassuna, que falava o seguinte. Ele falava o seguinte, olha, a coisa mais deselegante é você falar mal da pessoa na frente da pessoa. Você constrange a pessoa que ouve, você é a pessoa que fala. Não custa nada esperar a pessoa virar as costas e falar dela. Ó, o Suassuna é terrível. Quando falam não custa nada esperar a pessoa ir embora pra você falar dela. Aí quem não fala mal ninguém. de você na sua ausência é porque respeita a sua presença. Tem isso também, né? Não, e você que é pior? Esse leve traz, a pessoa vem falando do senhor pra mim. Cara, pode ter certeza, essa pessoa fala de você pro outro também. E ela só fala pra quem recebe. Se você não tem... Se você corta... Eu falo porque se você também corta, por exemplo, por que esse site de fofoca tem audiência? Porque tem alguém lá que quer lá ouvir o que o cara tá falando, o mais absurdo que seja. Então acho que é o papel não só de liderança não, cara, do próprio povo também não dá conversa pra isso. Exatamente. Agora, o nosso tempo tá acabando, eu não queria ficar... Não tá acabando, olha, tem muita coisa a aprender aqui hoje. Aí que eu queria dizer... Eu queria falar agora pra frente. A gente falou muito de pra trás, pra frente. Vamos de coisa ruim, vamos falar coisa boa. Então, qual que é seus sonhos? No sentido de como igreja mesmo. Alex, a gente tá trabalhando, sonhando. Onde que brilha? Onde que brilha o olho do senhor de felicidade? Nós vamos abrir franquia de O que o restaurante. senhor quer? O que o senhor quer? O mundo todo. O que o senhor quer pra igreja no Brasil, no mundo? O que o senhor sonha? O senhor tá lutando pra chegar aonde? Nesse legado de levar a palavra do Senhor. Tô falando, eu sou o cara mais improvável de vir morar aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Alex Passos, trabalho com publicidade e também direção artística no segmento da música gospel.
morei nos Estados Unidos desde quando meus filhos eram crianças. Essa história, na realidade, começou quando eu estava com a minha esposa comemorando 20 anos de casamento de uns amigos em Cancún, vários casais amigos, e todo mundo estava falando da tal da G-Immigration. Vários deles tinham conseguido green card, eram brasileiros que estavam aqui legais, porque essa G-Immigration tinha feito um excelente trabalho. E lá nesse evento também estavam os proprietários da G-Immigration, o Rodrigo e a Leda. Depois que recolhemos todos os documentos, a G nos deu uma segurança muito grande de que era provável a aceitação do nosso pedido de green card. Nesse processo, eu vim com a minha família passar uma temporada aqui em Orlando. E nesse tempo que a gente estava aqui, resolvemos então dar entrada nos documentos daqui mesmo. Eu achei que o nosso processo foi muito rápido, inclusive, com muito trabalho da G, eles foram muito competentes, muito diretos, muito pontuais, nos dando toda a assistência. Conseguimos em 6 meses apenas já a aprovação do green card. E pouco mais de 5 meses já chegou o documento. E foi incrível quando o Rodrigo e a Leda vieram aqui na nossa porta nos trazer o documento com menos de um ano que nós tínhamos mudado para cá. Quem é o residente permanente dos Estados Unidos? Olha, Leda. Quem que é? Eu não acredito. Sério? Ai, irmãos! O mais bacana da G-Immigration não é a competência técnica que eles têm. Porque isso aí, talvez outras concorrentes também tenham muita competência técnica. Mas além da competência técnica, além de ter um time de primeira e um cuidado muito grande com cada processo, a gente percebeu muito amor deles, o cuidado, a vibração quando cada passo que a gente dava certo. Eles realmente te abraçam, te acolhem. E isso nos dava um sentimento de muita tranquilidade, de ver o amor que eles dedicavam. E eu acho que isso é difícil de encontrar, eu diria que talvez é impossível de encontrar uma empresa que trabalha com isso. Eles aprovam tantos casos, né? E você não se sente como mais um, você se sente especial com eles. E é por isso que eu indico a G-Immigration, porque o meu caso foi muito bem sucedido, do meu irmão foi muito bem sucedido, que também mora aqui, de vários amigos que nós temos. Então a G-Immigration realmente com um time de primeira, mas mais do que um time competente, um time apaixonado. O que o senhor quer para a igreja no Brasil, no mundo? O que o senhor sonha? O senhor está lutando para chegar aonde nesse legado de levar a palavra do Senhor? Eu acho que, assim, aquilo que nós estamos falando aqui, para que os irmãos vivam em paz, eu acho que todo mundo quer a mesma coisa. Eu acho que tinha que baixar um pouco a bola de todo mundo, entendeu? E a gente orar mais e ver toda a terra ser levedada com a glória de Deus, não com o fermento de fariseu. Toda a terra sendo levedada. Cara, eu já fui em mais de 50 nações pregar o evangelho, Alex. Eu nunca fui num lugar que Deus não estivesse lá. Sim. Então esse papo de, porque lá é difícil, aqui é difícil. Não, cara, aqui teve lugares que não foi profetizado. Então assim, eu acho que Jesus nos mandou fazer 3 coisas. 3 verbos. Ide, fazei e ensinai. Então eu acho que assim, eu tenho 58 anos, eu bem vivido aí, viajando para cima e para baixo, eu acho que mais uns 15 ou 20, né? Não, mas viajando com mais entendi. Frequência, né? Com energia para... Cara, eu quero poder edificar. Primeiro, eu acho que a gente trabalhou num despertamento. Agora eu estou vindo nos mesmos lugares trabalhando na edificação. Né? Quando Paulo fez 3 viagens, né? Você vai ver que as primeiras viagens de Paulo foi despertando. Depois foi edificando. Depois da própria cadeia ele escrevia. Então eu quero fazer isso. Hoje eu já estou me organizando para viajar um pouco menos e para trabalhar mais na edificação de irmãos. É como se a gente tivesse que reevangelizar os crentes. Então o meu sonho... Sim, isso. Qual é o seu sonho, Luiz? O meu sonho era ir nas nações, eu já fui. Meu sonho era escrever livros, eu já escrevi. Meu sonho era pregar em estado, eu já preguei. Meu sonho era ver milhares de pessoas se convertendo, batizando, já fiz tudo isso. O meu sonho era ser conhecido na terra como alguém que representa bem a Jesus. Eu acho que isso está acontecendo. Então, os meus sonhos agora é ver meus filhos, né? A maioria deles já são casados. Eu tenho 5 filhos, 8 netos.
curti bem a minha esposa, ver meus netos crescerem. Com 5 filhos, curtiu bem mesmo. Curti. E curti bem a minha família. Edificar. Trabalhar na edificação dos povos. Sensacional. Para mim é isso. Assim, O senhor escreveu mais de 20 livros, certo? 44 até agora. Tu quer mais de 20, né? Passei longe. Na pauta tinha 44 25, livros. 44. Dos 44 livros que o senhor escreveu, qual que o senhor acha que mais repercutiu, assim? E por quê? Tem um que eu acho que é bastante parecido com a minha história, que é o Paternidade para as Nações. Ele é um best-seller. O que atribui ao sucesso desse livro? Explicando a paternidade de Deus. Porque quando Jesus Isso é veio... muito confuso na cabeça das pessoas, né? Jesus não veio abrir uma religião. Religião Israel já tinha. Ele veio mostrar o Pai. E Jesus morreu porque era filho de Deus. Está escrito nas Escrituras de João. João fala que ele deve morrer. Anás e Caifás diziam, ele deve morrer, falaram para Pilatos, porque ele se fez filho de Deus. Então, assim, por isso que quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo Israel já esperava, mas o Filho de Deus vivo não. Então, as pessoas elas têm dificuldade de ver Deus como Pai. Uma criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade em 3 áreas: direção, proteção e limites. Então ela está sempre fazendo as suas direções, as suas proteções, faz da sua carne o seu braço forte e os seus limites não existem. Então ela tem dificuldade de ver Deus como pai, porque o pai e a mãe representam a figura de Deus na vida de um filho. A mãe estabelece a fibra emocional do filho e o pai a fibra moral do filho. Então essa criança ela vai na igreja com Deus, mas ela tem mais medo do que acesso, né? Então ela tem mais medo do que acesso. Então, quando você desmistifica isso, tirando da cabeça dessa pessoa que Deus não é só Deus, Ele é Pai, Ele é o seu Pai, tu és meu filho, eu te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança. Cara, essa pessoa ela já para de servir a Deus com medo, né? Ela já não, ela está sempre tentando oferecer um sacrifício para o Deus, não destruir a família dela, a vida dela. E quando ela vê Deus como Pai, cara, cai tudo por terra. Essa pessoa começa a se sentir amada, ela não compra mais amor pelo serviço, ela não faz mais algo para se sentir alguém, né? Ela trabalha, como eu disse, porque o trabalho ao Senhor passa a ser o extrato do relacionamento. Então, para mim, esse livro em toda a Bíblia eu venho trazendo Deus como Pai. E o segundo é um livro que eu gosto muito, que é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Que essa foi a primeira aliança que Deus fez com Israel. Quando tirou-os da terra do Egito, eu sou o Deus que vos cura, que vos sara. E eu preguei por 21 dias sobre cura em 2002. E aconteceu muitos milagres e tal, e dali a gente escreveu esse livro. E esse livro tem sido uma bênção, assim, tem ajudado. A pessoa está com câncer, eu digo, dá um livro desse para ela. Aí eu ensino para ela pegar a Bíblia, estudar pelo livro, e ela vai confessando a cura. Ela vai, porque Jesus, você não vai ver muitas vezes na Bíblia Jesus orando pelas pessoas. Jesus dizia, ser curado. Ele liberava palavras, liberava a sentença. E quando a pessoa era curada, ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Porque salvação e cura é a mesma coisa. Sozo é a palavra no grego. Então, esse livro ele é muito instrutivo para quem está doente, o cara está ali morrendo, esperando a morte. Então, ele começa a ler. Nós tivemos casos, assim, mas muitos casos de pessoas curadas, porque começaram a conversar com a doença. Porque se a doença quer te matar é porque ela tem vida. E se ela tem vida, ela te ouve. Entendi. Então, Deus criou tudo pela palavra. Haja e ouve. Né? E mantém tudo pela palavra. E a palavra é Cristo. Cristo é o verbo vivo, a palavra viva. Então é isso. Então a pessoa vai declarando em nome de Jesus, eu não estou doente. Mas isso não é pensamento positivo? Não. Bíblia não tem pensamento positivo. Bíblia não é autoafirmação. Bíblia sim ou não? É sim, sim, e não, não. É evangelho. Por isso que Jesus chegava para um paralítico, para um cego. O que tu queres que eu te faça? O cara está cego. Isso é pergunta que se faça. Mas o Senhor quer ouvir da tua boca o que tu queres. E aí começa a falar. Mas no seu caso, porque assim, não tô brincando, não, tô falando sério mesmo. Porque o Você percebeu que eu não brinquei esse programa não, inteiro, não né? tô brincando, diante de Deus que agora eu não tô brincando. Ele falou uma coisa séria, que você conversar com sua doença.
Você, põe a mão na barriguinha todo dia. Não, sou sério. Eu ponho, senhor. Ô, pastor, Eu todo dia eu ponho no outro com põe a mão a na fome. barriguinha todo dia. Eu ponho, falo, tô com uma fome. E tem outro gordinho na mesa também. Não, tá? não. Presta atenção. Ex-gordinho. Ex-gordinho, quase ex-gordinho. engraçado. Mas você, pô, fala, essa inflamação que você tem no estômago aí, sai e conversar com ela, às vezes dá também, né, pastor? Rapaz, Calma, eu tô vendo aqui, eu peguei uma ideia, nós estamos fazendo podcast no Kansas, e eu peguei uma ideia legal aqui, né? Esse é o primeiro podcast que eu venho que tem uma foto dos apresentadores na mesa. E da mãe dos convidados também. Vamos trazer aqui, ó, a galinha ali, ó. Eu vou... Eu vou te falar um negócio, Esse meu rapaz. Alex é um Tenta figura. levar o programa sério Eu o tô tempo aqui querendo todo. falar Ó, em eu línguas, tô vocês sério falando aqui, vocês cara. falando de galinha aí, ó. Ô, gente, eu fico muito feliz, eu fico vendo o Rafael, vendo o Luiz Emílio falando, na admiração. Igual agora, assim. É bom, né, cara? É bom a gente caminhar com pessoas que a bom. gente... Edifica a nossa vida. quando você fala de Deus, você atrai o poder de Deus. Quando você fala com Deus, o que vem é a presença. Então é bom falar de Deus. Eu falo de Deus todo dia. Então o lugar, o púlpito, a igreja, qualquer lugar. A gente estava numa reunião de negócios agora, conversando com alguns irmãos. Cara, você começa a falar de Deus, o lugar vai transformando. Mas quando você fala com Deus, é você e Deus, aí é a presença que vem. Você vai perceber uma coisa. Pessoas não são transformadas pelo poder de Deus, mas pela presença de Deus. Por isso não adianta elas só ouvir falar de Deus. Elas Não têm basta que ir num falar culto, né? com Deus. Isso é muito lindo. Muito. Meus amigos, hoje o nosso podcast recebeu aqui o Rafael Conrado, que voltou a casa, sinal que gostou, né? Que voltou, nós amamos, né, bicho? Aqui é sua casa, viu? Pode meu voltar lindo? sempre, viu? Volta sempre é bom. E o Luiz Hermínio, que a gente se conhecia através de amigos ou pela internet, hoje pela primeira vez pessoalmente aqui. Eu quero dizer que foi uma grande alegria receber o senhor aqui, viu? Prazerzão. Aqui é sua casa Conhecer também. vocês, fantástico. Que Deus que a gente abençoe. Eu já amava vocês sem conhecer, só de ver, né? Dar risada. Foi um prazer pra vocês. E de aprender. Foi mesmo. Foi prazer meu, eu aprendi Foi muito mesmo. hoje, viu? Foi um prazer enorme. Bom demais estar Foi aqui. muito bom. Vocês são muito... Que Deus continue Demais, fortalecendo de a verdade. sua família, cara. Seus filhos, Amém. os netos, todo Glória a mundo aí. Deus. Obrigado. Te dê paciência para que essa ira nunca venha. Não vai. Ela nunca vê, né? Ela está escondida. Eu queria deixar uma palavra pra vocês. Assim, não percam essa graça. Deus deu uma graça pra vocês, cara. Deus deu uma graça, assim, sobrenatural. Para que vocês, com unção, né, tirem das pessoas. Eu tava vendo alguns textos, algumas partes do podcast com o Malafaia. E disse, cara, só o Alex mesmo pra fazer. Só o Alex. Só o Alex só vocês dois pra... E o Malafaia bem à vontade. Soltinho, pai. Sim. Igual a À Rosinha de vontade. primeira. Por quê? Porque isso é uma graça de Deus na vida de vocês. Então, que esse podcast realmente seja usado poderosamente Benção. para levar o evangelho. O Rafa, mas sabe o que é? É que a gente, desde quando a gente se propôs a fazer o podcast, a gente se propôs a fazer um bate-papo muito transparente, muito verdadeiro. Por exemplo, eu trouxe o Eugênio Duque aqui e eu não gostava dele. Eu nem com a cara dele. Eu falei com ele, mano, eu tenho preconceito com você. Eu comecei falando com ele, eu espero que no final, ou eu vou, porque o preconceito é um preconceito, Sim. um conceito precoce. Eu tenho um conceito errado sobre você. Espero que no final do nosso encontro aqui, ou vai se estabelecer o que eu pensava mesmo, ou vai mudar. E a gente se tornou amigo, velho. Eu continuo não concordando com algumas coisas que ele diz. Querido. Continuo não concordando com algumas coisas que ele faz. E, olha, não é concordando, me identificando, que eu tenho que concordar Sim, com nada também. claro. Quem sou eu pra concordar com alguma coisa? Mas o que eu quero dizer essa aqui é uma mesa democrática. Que E, acima legal. de tudo, a gente quer que as pessoas sentem aqui e sejam elas. Porque nós somos nós mesmos. E nem sempre isso é bom. Nós já tomamos pancada pra caramba por ser quem a gente é. Sim. E o que a gente gostaria é que os convidados sempre viessem aqui e tivessem a oportunidade de serem eles. Que aqui, pelo menos, não vão ser julgados, pode ser que o público julgue, mas aqui não. E nem censurado. Eu acho que aqui é lugar para se falar e falar como tem que ser, rapaz. Simples como as coisas da vida. né? Tem que ser, cara. O evangelho é verdade, simples. cara. Né, o pastor Silas esteve aqui, cara. Quem não conhece o pastor Silas fora das câmeras, cara, o pastor Silas É zoeiro Precioso demais. amigo. É um cara é um muito, nome de muito, Deus, muito cara. bacana. Uma das pessoas mais sérias que eu conheço. Muito sério. Muito querido. E a gente brincou, porque quem vê ele só na internet brigando o tempo todo, acha que ele briga o tempo todo, né? E muito pelo contrário. Mas, enfim. Obrigado, Conrado. Te amo, Tamo viu? junto, irmão. Obrigado. Luiz Emílio. Muito obrigado. Gente, Prazer. amo vocês. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Volte sempre, Como viu? diz o meu amigo Vilela, qualquer coisa que vocês precisarem, é só orar que Jesus dá pra vocês. Se Amém. Jesus não der, me liga que eu ensino a viver sem.
É o isso Vilela. aí. Por falar em Vilela, nós convidamos ele na Asa Music aqui para ele participar com o Kaique. Fez uma participação. Eu queria encerrar nosso podcast de hoje com o Kaique e meu querido Felipe Vilela. Beijo, até o nosso próximo podcast. Tchau. Valeu. Vou te falar um pouco mais sobre o que é o amor. É aquele que por ti luta até sem proteção. Ser pai é missão que nem todo homem suportou. Geração que legalizou pai só pagar pensão. Pensa no pai que deu um filho pra gente tá aqui. Só de pensar já fico louco, lembro de Abraão. O pai permitiu o deserto até pra Jesus fi. Ser cristão não é religião, é lifestyle, irmão. Maior exemplo é filho ver o caminho, é verdade. Não vou ser tipo esses religiosos, só metade. Que parte cartão no domingo da prosperidade. Se te doeu, desculpa aí, palavra é mertiolate. Tomar um banho de água fria é fato que faz bem. Se tu quer ir pro lugar quente, tá bom, tudo bem. Mas quem eu sirvo não veio aqui pra agradar ninguém. E o que eu sei é que se amor não vomitar-te-ei. A mordida na maçã que envenenou sua alma. O desespero ao ver que cê esqueceu seu Rivotril em casa. Fecha os olhos, mas não dorme. Observa a luz de longe. Ambição sem sincronia que hoje vaga no horizonte. O semblante da escuridão e a solidão de outrora por uma tela de retina. Que retina a dor de agora. Embora cê não saiba, irreverência, apostasia, indiferença. Abraça o ódio enquanto seu amor se esfria e multiplica a iniquidade nessa terra de ninguém. Sequestrado por si mesmo e de si mesmo é refém. Por estradas incertas, competindo com a sombra. Um Golias interno que dia e noite te assombra. Reação sobre a reflexão, a impertinência à luz. O sagrado se tornou hilário pros cristãos sem cruz. Jesus ficou de fora, mas grita por Laodiceia, que dorme sobre os solfejos, melismas da alcateia. Ele bateu a minha porta e tá batendo a sua. Cês não enxergam que o orgulho é o primeiro pecado. Desde quando o empoderamento é postar foto nua? Depois cê quer que o julgamento seja equilibrado. Prega um evangelho raso pra não ser cancelado. Só tem dois lados, quem tá no muro já tá errado. Contra-argumento raso, um fato tem me renovado. Jesus aponta pro futuro e o dia passado. Que mundo é esse, meu engajamento disparo? Tão curioso pra saber da vida de outro filho. Um monte de urubu procurando morte e terror, enquanto a própria vida passa na PT vizinho. Uns canto crente fala mais que o secular de viu. Louvor é testemunho depois da lamentação. Cês quer ser visto e ser lembrado tão certinho, viu? Novo Judas vem de Jesus por visualização. Maior exemplo é filho ver o caminho, é verdade. Não vou ser tipo esses religiosos, só metade. Que parte cartão no domingo da prosperidade. Se te doeu, desculpa aí, palavra é mertiolate. Tomar um banho de água fria é fato que faz bem. Se tu quer ir pro lugar quente, tá bom, tudo bem. Mas quem eu sirvo não veio aqui pra agradar ninguém. E o que eu sei é que se amor não vomitar-te-ei. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Pra todo mundo, no mundo todo.